para o torcedor. Vamos para um rápido intervalo agora e a gente vai falar do Coringão na volta, hein? Finalmente, corintianos têm espaço aqui e também tem Ronaldo na CBF. Será que vai pintar? Não tá fácil, não. 3h30 e só agora nós vamos falar do Corinthians, para você ver. Você vê. Não, porque o PVC chegou aqui e falou, não, o programa tá muito paulista. Eu falei mesmo. Falou, e o programa tá muito paulista, a gente tem que falar de outros times, a gente tá falando, uai. Estamos falando. Então, ó, vamos pro break. Quem tá na TV, vai lá no YouTube acompanhar a gente. Vamos ver algumas das mensagens de vocês e a gente já volta. Já estou aqui, hein, com a galera do YouTube. Tá vendo, PVC, como a gente te atende aqui? Você falou o programa tá paulista. Falando do Bahia, falando do Atlético. Opa. Daqui a pouco vai ter a reunião, 4h, hein? Olha lá, só, lá tem uma informação importante. O Vasco ouviu os jogadores, o elenco, para decidir que quer jogar no gramado sintético do Engenhão contra o Flamengo. E agora, às 4h, tem a reunião. O Vasco não foi aleatoriamente para a reunião pedir para jogar no Engenhão. O Vasco ouviu os jogadores, perguntando, jogar no gramado sintético, tudo bem para vocês? Tudo bem. O Vasco entende que o Maracanã é a casa de todo o futebol brasileiro, é a casa do futebol do Rio de Janeiro, mas neste campeonato estadual, quem jogou lá foi o Flamengo, então o Vasco quer tirar o Flamengo da zona de conforto e vai levar o jogo para o Newton Santos. Claro, depende do aval daqui a pouco na reunião que começa às 4h. E o Vasco pode usar a estratégia que quiser. O manda do Vasco, ele manda o jogo onde quiser. Então, não tem conversa. Deixa eu ver os superchats da galera aqui. Bruno Oliveira, obrigada, gente, pelo superchat. Diz que não serão reintegrados porque brigaram com a diretoria. Imagino que ele esteja falando do Luan e do Lisiero. O André Hernan já explicou essa história pra gente, no São Paulo. E o Danilo Vilela Souza pergunta, a gente vai falar disso daqui a pouco. Gente, e o Thales Mágico, fica no Corinthians? Vamos falar disso agora. O PVC e o André Hernan já vão guardando ali. Mili também, porque vamos falar. E o Antônio Muniz, ele fala aqui, boa tarde, disse que no jogo aberto da Band deram a informação que a FIFA autorizou o Barcelona a vender o Vitor Roque e que a La Liga não tem poder de criar regras sobre esse assunto. Falamos aqui longamente sobre o Vitor Roque, né? Então já explicamos essa situação também. Mais comentários. Cláudia Andretta, morei muito em São Bernardo do Campo e agora estou no sul da Bahia. Gente, eu sou apaixonada pelo sul da Bahia. Já fui muito para o sul da Bahia, muitas vezes, desde criança. Muitos carnavais ali também. E o Gustavo Duarte diz que o futebol brasileiro é resultadista, sempre foi. Se ganhar jogando bem, brilha mais os olhos, mas no fim valem as taças. Ronaldo Vicente, ele... Ó, Mili, você vai se incomodar, hein? O Diniz, não, ele é horrível. O time do São Paulo já toma muito gol. Imagina o Diniz treinador. Primeiro, já explicamos que não tem nada de Diniz no São Paulo. Ontem falamos bastante disso. Olha o balão, olha o balão, olha o balão, olha o balão. Vai cair em cima da casa o balão, olha lá. Olha pra cima. Pessoa, olha pra cima. Cadê o balão? Aqui mesmo. Não tem um balão, não tem balão. Não, esse aqui não é o balão. O balão não tem balão pra cair na casa de ninguém, cara. Gente, parece o Pix do Nicolas Ferreira, essa história. Estamos voltando. Vamos falar do Corinthians agora. Estamos de volta agora na TV, no canal UOL e seguimos também no YouTube. Vamos falar sobre o Corinthians, porque ó, são 3h32 da tarde e agora que a gente está falando sobre o Timão, hein? Mas o Timão entra em campo para você ver. Entra em campo amanhã contra o PCV, segundo o PVC é o nome do time da Venezuela. Empatou lá, agora vai ter que mudar um pouco o planejamento aqui, porque se quisesse entrar com as reservas não vai dar mais, porque precisa garantir o resultado para passar de fase e ainda tem Campeonato Paulista no fim de semana. Então começa a ficar com uma agenda um pouco mais apertada. E aí já vou usar uma pergunta que surgiu aqui no intervalo do Superchat sobre Thales Mágico. Será que ele fica no Corinthians? Ô, Mili, o Corinthians está com um ataque que vem funcionando bem, né? Tem Yuri Alberto aparecendo, tem Depay também. E o Thales Magno, que inclusive é o artilheiro do time, está tentando ali cavar uma vaga. Tem a possibilidade, inclusive, de os três começarem jogando amanhã. Para você ser importante a permanência dele e dá para ele pensar em titularidade ou a dupla ali está funcionando bem? Senta e espera um pouquinho, tem um pouquinho de paciência. Então, esse Corinthians ele precisa ser analisado dentro e fora de campo, né? Esportivamente, ele é um jogador importante, sim. Ele é a cara do Corinthians e isso é muito importante. Ele entendeu onde ele está.
caiu nas graças da torcida, é o artilheiro, então seria muito importante. Mas o Corinthians está uma bagunça financeira, né? Então, precisa ver como vão acertar a permanência dele, em que termos isso vai se dar. Que PVC e Hernan vão explicar isso para a gente. E aí a gente pode entender melhor, mas assim, esportivamente, sim. Financeiramente, eu tenho dúvidas do que está sendo feito fora de campo. E tenho dúvidas também de quando vai chegar para atrapalhar o time, porque vai chegar. Se a gente for olhar por esse lado financeiro, o Thales Magno está emprestado ao Corinthians até o meio do ano, ele pertence ao New York City. E para comprar o jogador, que aliás é a ideia do clube norte-americano, é que o Corinthians pague 13 milhões e meio de dólares. Então é uma quantia gorda, ainda mais nesse momento financeiro complicado que o Corinthians vive, como a Mili bem trouxe. Ô Hernan, como é que o Corinthians está pensando em equacionar essa situação? Vai tentar mais um contrato de empréstimo? É um jogador que vem sendo importante. Como aliar essa questão financeira com o lado esportivo também? De compra no fim do contrato de empréstimo do Thales Magno. Já desde o ano passado se fala em exercer essa opção de compra e no ano passado também surgiu uma possibilidade de um reempréstimo. Ninguém no Corinthians fala em uma não continuidade, uma não permanência do Thales Magno no Corinthians. Está muito adaptado, o jogador está muito feliz no clube, ele é um jogador muito importante dentro do elenco do Corinthians e dentro do esquema do Corinthians. E quando o Corinthians encerra o ano e fala em contratações pontuais, o Andileri já está em São Paulo, já para exames médicos, já vai ser anunciado, e é um jogador que já vai estar à disposição. A lateral esquerda é um ponto que a gente discutiu outro dia. A deficiência do Hugo, a falta de poder de marcação do Bidu, então por isso vem um jogador experiente pensando em Libertadores. Mas nesse pacote, quando você fala em contratações pontuais, e você adquirir jogadores de maneira pontual ali, é você renovar com o Romero, é você ter o Maicon, é você recuperar os jogadores, e isso inclui também o Thales Magno. Então o Corinthians faz o planejamento de 2025 e inclui também essa situação. Então, Fabinho Soldado, presidente Augusto Melo, vão ver a situação quando se aproximar do término do empréstimo. Então é uma situação que já está pensada e sendo trabalhada na diretoria do Corinthians. E aí, PVC? 5,77 o dólar, dá 75 milhões de reais. É muito dinheiro. É uma bala. Para ser um jogador reserva é muito dinheiro. Agora, do ponto de vista técnico, o Camille falou, eu contrataria. Eu acho que o Thales Magno é um jogador que vai ser titular à medida que o tempo passar, ou ele é uma opção para não deixar, para ter um elenco que seja homogêneo. Se você perde o Memphis por cartão, você perde o Yuri Alberto por cartão, o Thales entra muito bem. Na minha opinião, é melhor ter o Thales no elenco, com todo respeito à história inestimável do Romero, o Thales é mais jogador. E do que o Pedro Raul, que acabou indo para o Ceará também. Isso, né? Acho que nem compara aí na visão da torcida do Corinthians. Você tem o Héctor Hernandes, que é um jogador que joga pouco, o teu Thales Magno. A questão é você conseguir equacionar. É a lógica que a gente está falando do Thiago Mendes no São Paulo. Você tem que fazer um esforço para diminuir em outro lugar, para poder gastar 75 milhões de reais. Mas vale gastar ou o empréstimo é a melhor opção? Se puder ser por mais um ano de empréstimo, junta as duas coisas, claro. Né? Você faz um bem bolado. Você tem um jogador tá por um ano, enquanto você tenta reorganizar suas contas. O Corinthians não foi para a recuperação judicial, né? O Vasco foi ontem. O Vasco anunciou ontem a recuperação judicial, que foi uma situação estudada pelo Corinthians. O Corinthians decidiu não ir, mas ainda tem gente que acha que vai acabar indo. Mas o Vasco decidiu ontem ir para a recuperação judicial.
A gente viu aí no fim da noite de ontem, o Pedrinho soltou esse comunicado. Ô, Hernan, você falou sobre a chegada do Angileri, né, que é um jogador que já está certo, está a poucos passos aí de ser anunciado, e agora o Corinthians fica com 4 laterais esquerdos, né? Será que o Corinthians, você inclusive já trouxe essa possibilidade já aqui no De Primeira de negociar um jogador. Isso está em andamento, essa questão de um lateral esquerdo sair, até porque 4 no elenco já é um número suficiente, ainda dá aquele alívio na folha salarial. Esse é o caminho? Como é que a diretoria está tratando isso? A ideia é que o Hugo seja emprestado. É que você libere o Hugo para empréstimo de algum clube. E aí você tem opções, Série A, Série B, várias opções. Ao final do estadual, você sempre tem ali alguma possibilidade. Então, assim, você tem o Palácios, que ainda tem toda aquela questão física que a gente discutiu outro dia aqui no De Primeira. E aí você tem o Bidu, que é uma característica, e você tem a chegada do Angileri, que é uma outra. Então, assim, até estou mandando uma mensagem aqui para uma fonte do Corinthians, estou esperando uma resposta sobre qual que é a estratégia com o Thales Magno, e aí já estou vendo que estão me respondendo aqui para eu passar corretamente que norte o Corinthians está tendo. Mas, pontualmente sobre o Hugo, é o famoso tá para jogo. Então, assim, o Corinthians, a ideia se for uma compra, que eu acho que é muito difícil, porque é um jogador que é um ativo do clube, mas não está em alta, dificilmente alguém vai comprar. Então é aquele empréstimo com opção de compra e o Corinthians coloca o jogador para negócio. Mas a tendência hoje é empréstimo para clubes da Série A, da Série B, principalmente. Hoje ele tá totalmente para jogo. Ó, a resposta aqui, ó, resposta sobre o Thales Magno. Renovação do empréstimo, tratativas em andamento com o New York City, ainda sem resposta. É isso. Então, é o renovar o empréstimo com o New York City. Esse é o que o Corinthians está tratando neste momento. As conversas estão acontecendo desde o final da temporada, mas ainda não teve um desfecho. Mas é isso. Não comprar agora. Então, o Corinthians não vai ter que comprar o cara agora, pagar esses quase 90 milhões de reais. Boa. E sobre vai ser uma tentativa de melhorar o empréstimo. Boa. E sobre o Hugo, não tem clube ainda não, né? Não falaram sobre nomes de times para os quais ele possa ir ainda não. Não. Boa. Boa. Então, atualizado aqui o cenário do Timão, hein? Vamos para o Rio de Janeiro? Posso chamar o Igor, gente?